Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Breno Nelson. Estou aqui iniciando pela primeira vez a apresentação do podcast. Vocês estão acostumados a ver outra cara aqui, mas eu vou contextualizar direitinho, certo? O podcast, depois desse período parado, ficou parecendo que não ia se encerrar e estamos aqui para apresentar um episódio final. Pelo menos um episódio final de temporada, no mínimo. E para isso eu vim entrevistar ninguém mais, ninguém menos que o dono do podcast, o dono do canal, o dono desse negócio todo, que é o meu amigo Leandro Cavalcante. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Bom dia ou boa noite, né? Não sei em qual horário vocês vão estar assistindo esse episódio muito especial. Quer dizer, Breno, que fiquei muito feliz com a ideia de dar um final digno, né, a esse projeto que a gente iniciou ainda em 2022 e que ficou um tempo parado, mas sem final, pelo menos de temporada, como você falou. Então, fico feliz em a gente poder terminar essa temporada desse projeto que se iniciou falando sobre política lá em 2022 ainda, e terminar com a nossa candidatura à Câmara Municipal de Natal. Então, fico muito feliz por essa sua ideia, muito boa de verdade, e agradeço pela oportunidade de estar aqui sendo entrevistado por você, por quem eu dividi a bancada ou a mesa do podcast Uma Nova Cidade por muito tempo, ou pela maioria dos episódios, né? A gente teve outras pessoas que nos ajudaram, como o meu irmão Leilson, minha esposa Fernanda, o ex-presidente da Juventude, Reob Costa, também apresentou junto com a gente, mas de todos você foi o que esteve em mais episódios. Então acho que é uma forma bem bacana da gente terminar esse projeto. E aproveitando a oportunidade, eu não posso deixar de pedir, deixe seu like, deixe o seu dislike se você não gostar, mas eu acho que ninguém vai desgostar, não. E se inscreve no canal, dá uma acompanhada na gente, vamos conversar sobre política, vamos politizar um pouco mais essa cidade, tá bom? E com isso, aproveita a oportunidade para começar as perguntas, né? Que eu soube que você está agora querendo ser vereador, era apresentador de podcast, motorista de aplicativo. O que aconteceu? Me explica essa situação aí, meu amigo. A gente é um pouco de tudo, né, Breno? A gente tenta de todas as formas, e a política, eu acho que está no meu sangue. Na minha família tem vereadores aí em algumas cidades, outros são candidatos, assim, como eu aqui em Natal, pela primeira vez. Mas eu acho que o nosso foco é a política. E o podcast Uma Nova Cidade, onde o próprio nome já falava, tinha esse intuito da gente debater a cidade que a gente queria, já lá em 2022, e que a gente continua lutando até hoje para conseguir. Uma Nova Cidade, né, que é um nome referência onde eu moro, que é Nova Cidade, e traz uma perspectiva de futuro, por isso Uma Nova Cidade. Então acho que a política está no sangue. Eu acho que eu nunca vou descer do palanque, seja o palanque dentro do meu carro, quando eu estou trabalhando de aplicativo, ou em qualquer lugar que eu estou conversando ou militando. Eu acho que eu nunca desci do palanque. Então, acho que a política está no meu sangue, e por isso a gente decidiu colocar o nosso nome à disposição da população de Natal, para ver se renova a Câmara, né? Acho que está precisando. Interessante. Aí, quais são suas bandeiras? Todo candidato tem que ter pelo menos umas 2 ou 3 bandeiras, todo candidato tem que ter propostas. Me fala aí, me fala do seu projeto todo, de maneira geral. Breno, a nossa principal bandeira, eu acho que todo mundo que é do PDT, e vocês precisam saber disso, a principal bandeira de quem vem para o PDT ou quem já é do PDT é a educação. A gente está falando do partido de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro, né? Nomes importantíssimos da política brasileira e principalmente na defesa da educação. Brizola, na década de 60, já defendia um modelo de escola de tempo integral, que é um modelo a qual a gente acredita. Então, se você pegar todas as gestões do PDT, em qualquer que seja a cidade, seja em Sobral, no interior do Ceará, ou em Porto Alegre, quando foi governada, né, por um prefeito pedetista, são gestões que são focadas na educação. Então, a educação é a nossa principal bandeira, e principalmente uma educação de tempo integral, tendo junto a ela atrelada, né, o esporte também e a cultura. Então é isso que a gente defende como principal bandeira, é a bandeira da educação. Entendi. Então seus 3 pilares devem ser educação, esporte e cultura, né? E eu entendi que
sua ideia de educação, que faz muito sentido, é muito coerente, a ideia da educação em tempo integral, mas qual a sua ideia de esporte? O que é que você quer trazer para Natal em termos de esporte? Primeiro, Breno, a gente pensa no esporte, eu vou falar na questão municipal, né? A educação, Natal hoje ocupa o último lugar, e não é de hoje, no ranking do IDEB. Então isso não é de hoje. Eu lembro lá em 2006, quando eu estudava ainda no Ensino Fundamental 1, na Escola Manuel Vilaça, o Rio Grande do Norte e Natal já eram o último colocado na questão do IDEB. E veja que de lá para cá não houve um projeto da parte de nenhum político, seja ele governador, seja ele prefeito ou até mesmo vereadores, voltado para o sentido da educação ou do esporte. E a educação, ela muitas vezes, não só para as crianças, mas também para os jovens, e aí já foge da questão da prefeitura, porque já é estadual, não se preocupam com o esporte ou a cultura. Então, assim, a gente tem visto até algumas tentativas de escola de tempo integral, mas, como disse o meu amigo Jones Manuel, não é tempo integral, é tempo estendido. Eles aumentam o tempo dos jovens e das crianças na escola, mas não tem nada a oferecer. Então, a escola, muitas vezes, ela não é atrativa. E aí, cada vez mais, o Brasil tem um número gigantesco de jovens que não terminam os estudos, né, de evasão escolar. Então, por quê? Como a gente pode preencher essa lacuna desse tempo? Com esporte, com cultura, sabe? Criando um projeto realmente aonde nesse tempo vago à tarde, principalmente as crianças estejam praticando algum esporte. E a gente poderia, por que não, formular um projeto até olímpico para começar a trabalhar os esportes olímpicos, né? Como vôlei, basquete, atletismo. Até os menos conhecidos, né? Por que não a galera aprender tênis de mesa, no mínimo tênis de mesa nas escolas? Por que não aprender skate? Por que não aprender os esportes que estão em vista na Olimpíada hoje e parece que a cidade está cagando, né? Exato. Judô, karatê, tem muitos esportes. Então, falta esse tipo de educação, esse tipo de olhar dos nossos políticos, e é no geral, não é só na educação, para esse tipo de educação e do esporte. Um exemplo muito bom do esporte e de política que a gente tinha voltado para o esporte era a Copa Cidade do Natal, que hoje não existe mais. Era molecada da periferia, principalmente, e eu que sou da periferia, resolvi entrar na política para defender a periferia. Não tem mais isso. E isso era uma política pública muito importante, que você mantia esses jovens da periferia ocupados com o esporte. Hoje a gente vê a criminalidade cada vez mais aumentando, mas nenhum político no Rio Grande do Norte vê a educação e o esporte e a cultura como uma arma, e aí na nossa visão como a principal arma de combate à criminalidade. Perfeito. É o que faz sentido, né? É o combate à criminalidade no longo prazo, certo? Perfeito. E beleza. E diante disso, já que a gente tem candidatura para vereador, quem é o seu candidato ou a sua candidata para prefeito em Natal? Me fale aí o que você está enxergando na prefeitura de Natal hoje e me fale aí sobre a prefeitura um pouquinho. Olha, Breno, a situação da prefeitura hoje é extremamente complicada. A gente tem uma gestão, que é a gestão do prefeito Álvaro Dias, que não olha para as regiões mais periféricas da cidade, como a Zona Norte e a Zona Oeste, onde eu moro, com o cuidado que deveria. Eu arrisco até a dizer que acho que a última gestora, e eu disse isso numa caminhada que a gente teve lá no bairro, que olhou com um olhar especial para essas áreas, foi a ex-governadora Vilma. De lá para cá, ninguém mais olhou. E a gente tem assistido a retirada das linhas de ônibus, o aumento de passagem. Hoje, no meu bairro, em Nova Cidade, uma mãe ou um pai de família precisa andar 1,7 km para conseguir pegar um ônibus. Porque a única linha que tinha lá, que era o 36, o prefeito Álvaro Dias retirou da gente. Então, assim, a nossa UBS estava interditada desde abril. Reabriu agora, poucos dias antes de começar a eleição. Então, assim, escola,
Lá em Nova Cidade não tem uma escola do município. A única escola que a gente tem lá é uma escola do estado, o Câmara Cascudo, mas a gente não tem uma escola do município. Sem contar as mães que não foram sorteadas. Olha que ponto a gente chegou. Agora, em Natal, uma mãe precisa passar por um sorteio para que o seu filho tenha direito a algo que é essencial, que inclusive está na nossa Constituição. Então, assim, se essa mãe ela não é sorteada, o filho dela fica sem direito a estudar. E só para deixar claro, viu? Isso não começou na gestão de Álvaro Dias, isso é de Carlos Eduardo ainda, viu? O primeiro prefeito que começou, a gente falou isso num programa lá atrás, mas o primeiro prefeito que começou a sortear vaga de creche foi Carlos Eduardo. Exato. Então, assim, é uma situação que a gente olha e não vê solução, porque você vê, Álvaro foi vice de Carlos, né? E também foi vice de Micarla. E aí eles vão se revezando no poder, mas não tem nem um pouco de preocupação, e principalmente com a gente da periferia. Então, cada vez mais a situação, para quem mora na Zona Norte, para quem mora na Zona Oeste, está ficando mais complicada. E eu tenho o ponto de vista de que a Zona Oeste ela é mais esquecida que a Zona Norte. A Zona Norte ela é esquecida, mas o esquecimento da Zona Norte ele é visível, porque ela está do outro lado do rio sozinha. E a gente aqui desse lado fica meio que camuflado pela Zona Sul e a Zona Leste, que é onde os prefeitos geralmente trabalham. E aí falta tudo isso que eu disse aqui para você, falta escola, falta ônibus. Então não tinha como a gente ir por outro caminho que não fosse o caminho de apoiar a candidata deputada federal Natália Bonavides à Prefeitura de Natal. Até porque o nosso partido, o ideal seria que nós tivéssemos candidato, mas a gente não pôde ter candidato, então o projeto mais próximo, na nossa visão, e aí em especial na minha visão, é o projeto de Natália, por um motivo muito simples. Na minha visão, Natália é a única com coragem para lutar, primeiro, por uma escola de tempo integral, que é aquilo que a gente defende. Segundo, pela questão da licitação. Natal é a única capital do Brasil que não tem sequer uma licitação de transporte público. Então, assim, a gente tem a nossa vizinha aqui, Fortaleza, que é governada pelo prefeito Sarto, que é do PDT, e aonde os estudantes têm direito a passe livre. E aqui nem sequer licitação nós temos. E por que nós não temos? Porque tanto prefeitos como os vereadores na Câmara estão vendidos a esses empresários e a esse sistema. A gente tem hoje, agora mudou um pouquinho a composição, porque você sabe que na eleição a galera meio que troca de lado, né? E tal. Mas durante todo o mandato de Álvaro, ele tinha 24 vereadores na sua base, votando com ele ali, aumento de passagem, votando para acabar com a carreira dos professores. Então, tudo isso, ele tinha ali do seu lado 24 vereadores aprovando isso. Então, não tinha como a gente apoiar outra pessoa que não fosse Natália Bonavides, porque, no nosso entender, Natália Bonavides é o melhor para Natal dos nomes apresentados à sociedade. Então, é a mais preparada na nossa visão, e é por isso que a gente está com ela, indo para a rua, pedindo voto realmente, mas principalmente para a nossa candidatura, né? De nada vai adiantar eleger Natália Bonavides prefeita se a gente não tiver uma Câmara de Vereadores para trabalhar junto com ela em prol disso. Imagina ela ser eleita prefeita e uma Câmara, essa Câmara toda que está aí, ser renovada, sabe? Uma galera vendida. Como é que ela vai conseguir trabalhar? Então a gente precisa passar por uma renovação grande na Câmara Municipal de Natal, e isso é muito urgente. Perfeito. Então, a ideia é compor uma aliança com o governo de Natália Bonavides, sendo eleito você e ela, certo? Exato, esse é o caminho. Esse é o caminho. O nosso partido tem uma aliança com o PT, né, o partido da Natália. Então, a gente está nessa aliança e apoiando a candidatura dela, porque a gente acredita nisso, em especial na candidatura de Natália Bonavides. Então, por isso a gente está com... Então, você está dando muita ênfase à candidatura de Natália Bonavides, é sempre a candidatura de Natália. Então, você
Por quê? Eu me lembro que quando a gente gravava, ano passado, um retrasado, você dizia que tinha uma visão muito crítica ao governo Lula. Isso se mantém? Você acha que não é até meio contraditório você se dizer a favor de Natália e contra o governo Lula de alguma maneira? Como é que você explica isso para o seu eleitor? Você tem razão. É realmente contraditório, né? Um pouco dessa questão. Mas o Brasil, e é fácil de explicar essa contradição, o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, a forma como a gente fala aqui no Rio Grande do Norte não é a forma como se fala no Ceará, nosso vizinho, mais uma vez citando como exemplo. Então, os partidos, eles não são a mesma coisa, muitas vezes, né? Nacionalmente, e aí diretório estadual e municipal. Então, por que que há uma diferença? Por que que eu defendo a candidatura de Natália Bonavides, apesar de ser um crítico do governo Lula e defender que o meu partido seja oposição ao governo Lula? E eu quero frisar isso porque as pessoas às vezes acham que eu sou do PT, eu sou do PDT, partido de Brizola, mas pelo fato de eu ir para a rua, botar a cara como muitos não estão fazendo, inclusive deputado eleito e vereadores, mas não botam a cara para defender a candidatura dela como eu boto, como eu coloco. Então assim, mas eu não sou do PT. Mas é uma situação totalmente diferente. O governo Lula, o PT vem no 5º mandato. Foram 2 governos, né, do Lula, ele está no 3º, e 1,5 da Dilma, porque teve o golpe no meio. A gente entende como um golpe. Mas o governo Lula, na minha visão, e até hoje, não entregou aquilo que deveria entregar para um partido que se diz de esquerda. E eu sei que hoje está muito confuso essa questão esquerda e direita, porque a direita conseguiu pautar o debate nas pautas morais. E não é que o assunto das pautas morais não seja importante, ele é. Mas esquerda e direita não se define em pautas morais, em pautas de costume. Esquerda e direita se define na economia. Se você é de direita, você defende o lucro da empresa acima de qualquer coisa, das empresas. Você defende menos direitos aos trabalhadores. Se você é de direita, você defende o neoliberalismo, né? Se você é de esquerda, não. Você é um cara mais estatista. Você defende uma empresa pública de transporte público, uma empresa pública de transporte, por exemplo. No mínimo, licitação, né? Exato, no mínimo. Então, assim, uma taxa de juros mais baixa, sabe? É contra a privatização, pelo menos nas empresas, exatamente, nos setores estratégicos. Então, assim, nesse sentido, o governo Lula não tem nada de esquerda. Nada de esquerda. O governo Lula faz uma política econômica neoliberal, rentista. Foi no governo Lula, e aqui é onde entra a minha contradição, que os bancos mais ganharam dinheiro. Foi no governo Lula que as empresas também, principalmente de universidade privada, mais ganharam dinheiro. Ah, tudo bem, eu entendo, claro, é verdade, ele construiu mais IFs, né? Ele teve todo esse... As universidades também avançaram, teve tudo isso. Lembrando que teve participação também dos governadores que foram atrás dos IFs, né? Tipo claro. Assim, eu me lembro, inclusive, que Fátima se elegeu com o argumento de ela era a senadora que trouxe os IFs para o Rio Grande do Norte. Vários. Então, assim, o mérito nunca é só do presidente. O mérito é também da classe política estadual que lutou pela implantação da escola. E aí entra de novo o PT do Estado, o PT da Prefeitura. Exato. Então, assim, por esse motivo, o meu partido hoje, o PDT, ele não está, digamos, rachado, mas ele é dividido. Uma parte do partido quer que o PDT seja oposição ao governo Lula, e essa parte eu me incluo, e outra não. Outra prefere os cargos, né, e quer estar no governo e tal. Tudo bem, eu entendo. Como o PDT é o Partido Democrático Trabalhista, as coisas são decididas democraticamente. Então o PDT está no governo, né, mas não acriticamente. E por que eu defendo essa oposição? Porque hoje a gente não tem uma oposição séria. A gente tem uma oposição no Brasil extremista, né, de extrema direita, que tudo que o governo mandar para lá, ela vai votar contra, seja bom ou ruim. Nós defendemos uma oposição de verdade, uma oposição responsável. Na hora que o governo Lula mandar alguma pauta boa para a população, a gente vai votar junto com o governo, por que não? Mas teto de gastos para educação, saúde e segurança não dá, Breno. Eu não posso dizer que eu sou de esquerda e aceitar isso calado. Eu não posso aceitar
Gabriel Galípolo na presidência do Banco Central, porque o Banco Central tem agora sua autonomia, é autônomo. Sabe? Só no Brasil é esse tipo de questão. Então, assim, eu não defendo isso, eu sou contra isso. Então, por isso eu defendo que o PDT seja oposição na questão nacional ao governo Lula, uma oposição responsável. Já vindo para Natália Bonavides é outra questão. Natália é o novo em Natal. Natália é o novo. Carlos Eduardo foi 12 anos de governo da Prefeitura de Natal, de Carlos Eduardo. Paulinho foi vice da pior gestão, exatamente, com todo respeito, para a gente não levar um processo que ela agora ameaça processar se disser que foi ruim, mas no entendimento do povo, foi a pior prefeitura de Natal foi Não, peraí, calma. Não faz sentido a gente receber um processo para fazer uma crítica ao pior prefeitura de Natal. Micala sofreu um impeachment, gente. Não sei se vocês lembram isso, 3 meses antes do fim do governo, ela já não era mais prefeita de Natal. Então, assim, vamos botar os pingos nos is e dizer que foi a pior prefeitura de Natal, pelo menos desde que eu nasci. Pelo menos desde 96, eu garanto a você que eu não vivenciei um prefeito ou uma prefeita pior. E Paulinho Freire fez parte disso, né? Era vice. Eu vi entrevista, inclusive, de Paulinho dizendo que vice é simbólico, vice não tem poder. Eu digo, bicho, se tu foi vice e não conseguiu fazer nada e não sabe nem o que o vice faz, como é que você quer que eu acredite que você quer ser prefeito de Natal, sabe? Essa é a visão que eu tenho de Paulinho Freire hoje. Mas, beleza, você falou de Natália, falou das suas críticas ao Lula, a gente falou de Carlos Eduardo, né? Falamos pelo menos o mínimo de Carlos Eduardo. Você tem algum ponto sobre Carlos Eduardo que você queria comentar? De bom? De bom é difícil, né? De bom é difícil. É um cara que governou Natal por 12 anos, não avançou na licitação, para mal ou para o bem, teve a questão também esqueci agora, do plano diretor, Sim. que não avançou, sobre se seria bom ou ruim, mas não avançou. Então, assim, Carlos Eduardo é aquele prefeito do feijão com arroz, né? Ele, tipo, se Carlos Eduardo foi eleito, a cidade vai estar limpa? Eu acredito que vai. Ele vai rever os contratos lesivos à sociedade que Álvaro deve ter assinado, né? Então, assim, vai. Mas ele não vai lutar pela questão do transporte. Ele não vai lutar pela questão da escola. Foi com ele que inaugurou a questão, como você bem falou aqui, dos sorteios de vaga em creche. Entende? Então, assim, sem contar a questão do meu partido, né? Ele foi presidente do meu partido. O cara levou o PDT, o partido de Brizola, a apoiar Jair Messias Bolsonaro no segundo turno de 2018. Então, assim, sabe, esse tipo de coisa que não dá para... Então, não tem como dizer que vai ter algo bom de Carlos Eduardo. Eu não acredito. E diga-se de passagem, né, que eu acho que é até uma visão interessante que a gente pode ter da situação, que você falou bem, talvez Carlos Eduardo seja o prefeito do feijão com arroz. E agora a gente não está precisando de um feijão com arroz. Não. Né? A gente agora precisa de carne na mesa de verdade. Agora a gente precisa de, no mínimo, a picanha que foi prometida. Exato. E a gente precisa mudar. A gente precisa de alguém com coragem para mudar, tanto na Câmara como na Prefeitura de Natal. Então, é por isso a nossa aposta aí, Natália, né? E até como eu estava dizendo. Então, assim, aqui ela é o novo. É por isso que a gente aposta nela, porque a gente já conhece as gestões de Carlos Eduardo e Paulinho Freire como vice ou como deputado, ou seja lá o que for. Paulinho Freire está na política, acho que desde 88, se não me engano. Então, assim, o novo é Natália, é uma pessoa jovem. Os políticos jovens estão dando certo. É só a gente olhar para Recife, né? João Sim. Campos vai ganhar aí com quase 80% no primeiro turno. Então, assim, eu acho que, pelo menos da minha parte, eu acredito nessa aposta. É claro que a política, né? Sempre acontece, foi até o motivo de eu hoje estar candidato, foi por várias vezes a gente apostar em candidatos, e aí depois os caras não cumprem o que prometeram, somem, e a gente que botou a cara ali para pedir voto para aquelas pessoas, como é que a gente fica? Então a gente se cansou disso lá em 2022, com a candidatura do ex-presidente da Juventude do PDT, Reob, a deputado estadual. A gente trabalhou na campanha dele. E aí, com a saída de Carlos Eduardo do PDT, o PDT ficou um tempo ali sem presidente.
até que a gente se organizou e formou um grupo político. E decidiu que da campanha de Reob de 2022 para frente, a gente não deixaria mais de ter candidato. Independente de se vai ter 100, 200, 300 votos, não importa. A gente teria os nossos candidatos, porque se a gente não acredita mais nos caras, então quem pode fazer? É a gente. Então, a partir de agora, a gente vai estar todo ano aí disputando a eleição. Não sei se vai ser sempre comigo, né? Claro que se tiver outros nomes viáveis, a gente vai se organizar para ter, mas o importante é que o nosso grupo tenha pessoas lutando, até porque o nosso grupo é a base do PDT, é que defende realmente a ideologia do PDT, é que defende uma escola de tempo integral, como o Brizola defendia, é que defende o esporte, é que defende a juventude. Então, assim, a gente vai sempre lutar para que tenham nomes do nosso grupo nessa briga. Perfeito. Então, eu vi que você falou muito de Brizola, né? Que, obviamente, é a inspiração principal do partido, mas quais são suas outras inspirações políticas? Quais são suas outras inspirações políticas? O que mais você vê como válido para pensar e fazer parecido? Cara, hoje em dia, você olhando assim, é difícil, né? Você achar um político decente, sim, que trabalhe. E se for localmente, pior. Eu pensei em termo nacional, sabe? No geral. Eu tô pensando em geral. No geral, Brizola, claro. Sou fã do Brizola. Eu, quando recebi o convite de Reob para vir pro PDT... Em que ano foi isso? Em 2021. Ou foi 2020, não lembro agora. Foi antes da eleição. Quando eu recebi o convite, eu tinha um convite também de outro partido, que é um presidente, é um amigo meu, e eu fiquei meio na dúvida, porque apesar de já militar nas causas do trabalhismo, né, que é do PDT, o presidente do outro partido era meu amigo, e era um partido dentro do nosso campo. E aí, coincidentemente, eu peguei trabalhando o camarada Jones Manuel, chamou a corrida, eu cheguei lá, era o Jones. Aí, a gente conversando, eu expliquei pra ele e tal. E aí ele me disse o seguinte, foi ele que me fez decidir pelo PDT. Ele disse, cara, eu não sou pedetista, mas sou fã de Brizola. No outro partido, como você conhece o presidente, eu acho que tipo, você teria mais chances. Mas se o seu projeto é a longo prazo e você é pedetista, vá pro PDT. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, disse, não, eu sou pedetista, então eu vou pro PDT. Aí falei com o Reob, a gente preencheu a ficha de filiação e me filiei realmente pro PDT. Mas eu já acompanhava a história de Brizola e vejo interessante. Tem 3 políticos, no geral, que eu posso dizer que eu admiro. 2 já não estão aqui, né, que é Brizola, o primeiro, e Getúlio. Eu sou fã de Getúlio Vargas. Você pode dizer o que você quiser. Era ditador. Pode dizer o que você quiser. Sou fã de Getúlio, meu irmão. O homem era bom. Foi 15 anos de governo dele. O Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Nem a China consegue replicar o que Getúlio fez. O Brasil cresceu no único ano 15,5%. Ninguém consegue replicar o que o homem fez. Então, assim, sou fã desse cara. Sem contar que ele era nacionalista, eu sou nacionalista. Acho que se tivesse para me enquadrar, também eu sou um cara de centro-esquerda, mas eu sou um cara nacionalista. Então, assim, sou fã de Getúlio. Brizola, por tudo, né? Como governador, era um cara que defendia a educação, como já foi falado aqui várias vezes, é um cara que não foi morar no palácio quando era governador. E eu conheci Brizola através do único político contemporâneo que eu admiro. Sei que ele tem os seus defeitos, como todo ser humano, tanto como pessoa, tanto nas gestões, que é o Ciro. Foi exatamente militando na campanha do Ciro que eu conheci o PDT, né? E passei a estudar mais a fundo e conheci Brizola, e foi através do Ciro que eu me apaixonei pela história do Brizola. Porque eu conheci o Ciro assistindo a entrevista, porque naquela época eu acreditava, já disse isso várias vezes, como todo mundo quando você entra na política, eu sempre tive a consciência de classe, né? Então eu sabia qual era a minha classe, e
na cabeça de quem conhece qual é a sua classe, você acredita que o único partido no Brasil que defende a sua classe é o PT. Então eu acreditava, por essa história, que eu era petista. Eu acreditava que eu era petista. E aí, foi chegando a eleição, eu vi que Lula ia ser preso e tal. Aí eu, rapaz, eu preciso de um cara que me dê credibilidade e que seja do nosso lado. Achei Ciro, né, e tal, mas achei Ciro muito político, né? Disse, não, eu preciso ver. Lula é um cara mais popular. E aí fui assistir uns vídeos de Ciro, achei o cara extremamente inteligente e tal, só que eu gosto de investigar. Aí fui investigar a vida do cara, aí descobri que ele foi o prefeito, né, mais jovem, mais bem avaliado de Fortaleza, foi governador, tem direito a 3 aposentadorias, nunca aceitou receber. Não usava cartão corporativo quando era ministro, não foi morar no palácio porque não queria que os filhos dele se acostumassem com aquilo. Então, isso me chamou a atenção. E aí foi quando eu conheci o PDT, e através do PDT conheci Brizola, estudei a história do PDT, a história de Brizola, vi que Brizola era nesse mesmo sentido, e aí foi que eu vi, rapaz, é esse tipo de político que eu quero ser. Que tem esse tratar com dinheiro público, que Brizola tinha e que o Ciro, apesar dos defeitos, tem. Sim. Então, digo, é esse tipo de política que eu quero ser. E encontrei o PDT, digo, meu partido é o PDT. Sou pedetista. Aí se encontrou com o Jones Manuel e... Exatamente. Jones era só o que faltava, né? Era o empurrão que o Jones deu pra gente poder entrar realmente no PDT e começar a militar, a lutar ali do lado de Reob da juventude. E a gente foi ganhando espaço. Hoje a gente lidera, junto com ele, e com outras pessoas também, o atual presidente da Juventude, Lucas Felipe, esse grupo político, que tem alguns candidatos aqui em Natal, à Câmara, e Reob assumiu, o trabalho dele foi tão bom, e eu já disse isso, ele sabe muitas vezes, não é todo presidente de movimento de base que entrega 3 candidaturas para vereador de Natal na capital. Sim. Então, assim, ele entregou isso. E ele assumiu o diretório de Upanema, está lá nas eleições, lutando lá para eleger o prefeito de lá, que a gente é base, ou melhor, o candidato, né, da oposição a prefeito, que a gente é base. E foi um trabalho magnífico, deixou um sucessor, que é Lucas, e foi assim que a gente se encontrou dentro do PDT e estamos nessa luta aí. Massa, muito legal. Então, tipo, eu entendi as suas inspirações políticas, entendi o que é que está lhe levando a isso, e entendi suas propostas. E o que eu não sei ainda, eu acho que é um bom termo, um bom momento para perguntar isso, e as outras candidaturas de esquerda em Natal? Ou pelo menos que se dizem de esquerda em Natal? Tipo, como é que você enxerga a candidatura de Rafael Mota hoje? Tem toda uma polêmica envolvendo que quiseram tirar a candidatura dele e tudo. Por que você vê isso tudo? Me contextualize, me conte a sua visão. Primeiro a gente tem que ver o que é esquerda, né? Eu acho que Rafael Mota nunca foi esquerda. E tem um problema da gente, do PDT, que na verdade a esquerda no geral tem contra a gente do PDT. E não só a esquerda. É que para a esquerda brasileira, seja em qualquer lugar que você for, a gente é de direita. E para a direita, a gente é de esquerda. Entende? Acho que por conta daquela questão que eu te falei, até que a gente defende os valores. Exato. Da economia, né? Afinal de contas, discutir aborto não dá comida na mesa de ninguém, né? Exatamente. Então, assim, essas pautas não é que não são importantes, mas para a gente não é prioridade. A prioridade para a gente é o emprego. A prioridade para a gente é o salário. A prioridade para a gente são os direitos do trabalhador, é o transporte, é o posto de saúde que estava interditado desde abril. Sabe, são esses... Isso, é por isso que a gente luta. Então, assim, não é que essas outras questões não são importantes, são. Mas, na nossa visão, essas outras que eu falei são mais. Muito mais. Eu moro na periferia, Breno. Minha esposa é atendida, ela está grávida, no pré-natal, no posto, que estava interditado desde abril. Você vê, você fez uma pergunta, mas uma coisa vai levando a outra, né? Então, tipo, estava interditado desde abril, eu moro na periferia. Então, essas pautas morais não chegam na periferia. Aí sabe o que acontece? Eu chego na periferia com Natália Bonavides, a gente é bem recebido pelas pessoas mais velhas, pelo apego ao presidente Lula. Mas com a juventude não quer saber do PT. Sabe o que a juventude quer saber? De Nicolás Ferreira,
de Pablo Marçal. Esse é o problema que a gente tem hoje na periferia do Brasil. Eu estou falando, olha só, Natal. Que nem é Sabe? o maior centro urbano. Exato, né? eu estou falando Natal, na periferia de Natal. Se chegar na juventude hoje, os meninos, a minha candidatura no meu bairro é apoiada pela juventude, pelos meninos do meu bairro. O restante está com os líderes comunitários apoiando vereadores aí, comprado, tudo comprado, para eleger, para continuar essa política do prefeito Álvaro Dias, de tirar ônibus, de tirar creche, né, de tirar escola. Às vezes o moleque nem sabe que o vereador que ele tá apoiando o prefeito que tá tirando as coisas deles, né? Nem sabe, é com isso que eu estou me batendo todo dia dentro da minha comunidade. E aí, o que eu escuto? Não vou votar nele porque ele é do PT. A juventude da periferia tem aversão ao PT. O PT tem a juventude acadêmica, da universidade. Mas na periferia o PT já perdeu faz tempo. É isso que a gente escuta dentro da comunidade onde eu moro. Então, assim, das pessoas mais velhas, não. Porque, é candidato de Lula, vamos, o povo recebe. Mas a juventude é difícil. Graças a Deus que lá dentro a gente tem conseguido, com muito trabalho, reverter essa situação. Porque a gente tem mostrado aos meninos, olha, essa galera não defende a gente. Poxa, tua esposa vai pro posto, tá fechada, é por causa desse prefeito. Sabe, o teu filho ficou sem estudar, é por causa do prefeito, é por causa dessa gestão. Eu acredito que, inclusive, foi isso que João Campos conseguiu fazer, sabe? Você chega em Recife hoje, João Campos, ele é o cara que... O pessoal que é de direita, que diz assim, não, eu sou PM de direita. Eu digo, mas tu vai votar em quem? Em João Campos. Mas, pô, João Campos não é de esquerda, não é do partido... O João Campos é do partido do vice-presidente do Lula, né? Aí os caras, não, mas é porque aqui é diferente. E, pô, o que é diferente? Tá ligado? Esse é o ponto-chave da coisa. Eu acho que a gente se apega demais a discutir direita e esquerda, a discutir, tipo, aborto, a discutir pautas que são importantes serem discutidas, que a gente precisa trazer, mas se elas são o único foco que a gente tem na campanha ou na nossa vida, elas não alimentam a gente. Elas não botam emprego na mesa do trabalhador, elas não botam um ônibus para buscar você na parada, elas não vão botar tirar seu nome do SPC quando você tiver com 20 mil em dívida porque não conseguiu pagar a faculdade, tá ligado? É esse o ponto da coisa. E eu acho que é isso que eu tô enxergando que você defende. É isso, então a gente tem tido essa dificuldade, né? Graças a Deus, como eu disse, a gente tem conseguido reverter lá onde eu moro, pela questão que os meninos me conhecem. Eles me conhecem, então eu tenho explicado. O nosso posto, ele estava interditado desde abril. Então, assim, ele só reabriu porque eu levei a nossa candidata, Natália Bonavides, lá. Eu convidei ela para ir lá, ela foi. A gente gravou um vídeo, no vídeo ela falou que ia destinar uma emenda para reabrir o posto. Aí o prefeito, com 15 dias, mandou abrir. Para não deixar a emenda dela chegar. Sim, tá, para não dizer que foi ela que abriu. Sim. Então a gente tem mostrado isso para as pessoas, mas a juventude tá da periferia e olha só, mais uma vez eu estou falando da periferia em Natal. A juventude está com uma aversão ao Partido dos Trabalhadores. Então a gente precisa cuidar disso. Então a gente tem que ver o que é a esquerda. Então Rafael não é de esquerda. Rafael nunca foi de esquerda. Tudo bem, ele presidiu o partido, o PSB, né? E tal, mas ele não era de esquerda. Tanto que e agora sim, tem um detalhe, ele queria se colocar como candidato a prefeito de Natal, se colocou em outro partido, mas ele tinha todo o direito. E isso a gente defende. Tá, contextualize isso daí que tá confuso. O que é que impediram ele de se candidatar? O que foi que aconteceu exatamente? Aconteceu, você vê como é complexa a situação. O que aconteceu é o seguinte, houve uma interferência, claro, nacional, do PT nacional, porque o PSB é o partido de Geraldo Alckmin, é o vice de Lula, para que o PSB estivesse caminhando na campanha de Natália. Junto com Natália. Então, assim, qual é a minha visão como candidato e como militante do Partido Democrático? Qualquer partido, ele tem o direito de ter um candidato. É claro que, para o momento atual, a melhor chance que nós temos, volto a dizer, e como eu não devo nada a ninguém, a melhor chance que nós temos é a candidatura de Natália Bonavides. É a melhor chance que nós temos. Mas, se um partido ele tem um projeto, e se o meu tivesse, eu defenderia, e ele não quer apoiar uma candidatura no primeiro turno, ele tem todo direito. É para isso que no Brasil existe 2 turnos.
E é para isso no Brasil que existem vários partidos, né? Exato. Então, assim, ele tem todo o direito de não apoiar, apesar do cara não ser de esquerda. Ele não é de esquerda, nunca foi. Tanto que o Avante é um partido de centro-direita, centro-esquerda. É um partido de centro, né? O Avante não tem uma ideologia. Nos últimos minutos, ele foi ser secretário de Álvaro Dias. Sim. Então, assim, sabe, mostrou que não é a primeira vez, ele mostra que é um cara que se vende, assim como a candidatura dele ao Senado foi uma candidatura vendida, e hoje, se Rogério Marinho é governador... Tá repreendido, tá repreendido. Se Rogério Marinho é senador do Rio Grande do Norte, a culpa é de Rafael Mota, que dividiu os votos no nosso campo, e para você ver como o nosso campo ele é amplo, porque os nossos candidatos a senadores eram Rafael Mota e Carlos Eduardo. Então, por aí você tira. Então, a gente precisa renovar o que é esse entendimento, e eu acho que a gente deveria deixar de lado esse discurso, né, de esquerda e direita, e claro, não é que a gente vai defender o outro lado, não, mas é passar a fazer aquilo que realmente a gente defende. Porque senão eu vou explicar a você o que vai acontecer. A gente vai chegar num tempo em que a gente vai tentar explicar para as pessoas que o governo está ruim. Vou dar um exemplo. O governo Lula está ruim economicamente. E aí, quando chegar na próxima eleição, a gente vai ter que explicar para o povo que deu errado porque a gente estava praticando o modelo econômico que a direita defende. Olha, então peraí. Se você defende um modelo econômico e você não pratica ele, você pratica o modelo econômico da direita, será que o seu modelo econômico é bom? Sim. Porque eu parto do ponto que é melhor a gente praticar aquilo que a gente acredita e dar errado, porque aí a gente reformula. Deu errado. Aquilo que a gente estava pensando, Breno, deu errado. Vamos ter que reformular, chama os cabeças, né, dos partidos e tal, a massa crítica, e vamos construir um novo projeto. Deu errado o que a gente estava pensando, mas não, você entra no poder e aí você pratica um modelo econômico neoliberal, de direita, dá merda, e aí quem paga o pato é a gente, e a gente que muitas vezes não tem nada a ver, apesar de apoiar algumas vezes, com o Partido dos Trabalhadores. Sim. Então é uma situação bem complexa que a gente vive hoje, né? Sim, é verdade. E aí a minha dúvida, em termos de gestão, o que é que você espera da gestão de Natália em ela ganhando? Você já disse que o foco do motivo pelo qual você está defendendo Natália hoje é realmente a luta pela educação de tempo integral, que ela se mostra aberta a fazer, e a luta por Nova Cidade, né? Pela Zona Oeste de maneira geral. Mas o que é que você espera além disso? Breno, a gente sabe que é uma luta muito difícil, né? Mas que é possível. É claro que é possível. Eu espero, e se a gente eleito também como vereador, que seja uma gestão para mudar a história de Natal. Realmente. Até porque a gente precisa fazer essa mudança. Como eu disse lá no início, a gente é a única capital do Brasil que não tem sequer a licitação do transporte público. E é possível, né? A gente tem um projeto, dos nossos projetos, então são 4 mais específicos da nossa campanha, que é a escola de tempo integral, como eu falei aqui, a questão do transporte público. E aí, do transporte público, a gente nem foi tão além em coisas que a gente defendia, como, por exemplo, a criação de uma empresa pública de transporte, como é no mundo todo. Só no Brasil, essa questão de concessão para a empresa privada. Mas a gente nem avançou nisso, né? A gente procurou ficar dentro dos padrões e realmente começar do básico, que é o que falta, resolver a questão da licitação no transporte. Então, a gente, junto com o nosso grupo, estudou algumas cidades na Europa que têm mais ou menos área e orçamento, quando você converte do euro para o real, o orçamento que Natal tem hoje e a população também. A gente pegou como, por exemplo, Braga, em Portugal, ou até mesmo a cidade do Porto, em Portugal, ou Nantes, na França. Todas têm um orçamento parecido com o de Natal, algumas um pouco maior, a população é menor, mas o orçamento é um pouco parecido e o transporte funciona.
Lembrando, pessoal, para quem ficar com dúvida, a conta não é você dizer, a cidade está ganhando em euro e tem um orçamento muito maior do que o do Natal, é óbvio. A gente está considerando A a gente conta converteu. proporcional à renda das pessoas, tá ligado? Tipo assim, se o salário mínimo aqui em Natal é de R$ 1.200 ou R$ 1.300 e a renda é, tipo, 30 vezes maior do que o salário mínimo, a gente tá fazendo essa comparação, sabe? Tipo, em cidades como Porto ou Braga, que você falou, a proporção entre o dinheiro da prefeitura e o salário mínimo das pessoas é meio que a mesma. Então, dá para fazer mais ou menos o mesmo tipo de projeto. Exato. E assim, eu não caio nessa história de que não, mas aqui é Brasil. Qual a diferença? A gente foi o país, como eu disse, na época de Getúlio, que mais cresceu no mundo. Ninguém consegue replicar isso. Então, assim, é possível fazer. Eu estou trazendo esses dados apenas para mostrar que é possível fazer. Basta ter políticos com coragem. E aí eu vou só fugir um pouquinho aqui, Breno, que nosso tempo já está se estendendo. A nossa classe política do Rio Grande do Norte, ela é extremamente atrasada. Extremamente atrasada. Natal é um dos 4 pontos mais bem localizados geograficamente do mundo. É tanto que Getúlio negociou, né, com Roosevelt aqui, a entrada do Brasil na guerra aqui no Rio Potengi. Negociou aqui. Veja a importância estrategicamente de Natal. E Natal não tem um porto decente. Né? Tem agora os estudos para levar o porto lá para Caiçara, mas a gente está em 2024. O Ceará, que tem um projeto a longo prazo, construiu um porto já há alguns anos que hoje está ultrapassando o porto de Suape, no Recife. Então, assim, isso é projeto político. E a nossa classe política não tem projeto. Você veja, a gente falou da educação, Natal é a última colocação no IDEB, Rio Grande do Norte também, é o penúltimo. E há quantos anos isso e não há um projeto? Não há um projeto, eu não estou falando de partido. Eu não estou falando de governo, eu estou falando de Estado. Projeto de Estado, dos nossos políticos sentarem, formular um projeto que não é o partido encarnado, ou o partido amarelo, ou o partido verde. Não, é um projeto de Estado, para a gente defender um modelo de sociedade. Não tem, pelo atraso dos nossos políticos. Então assim, veja, eu estou falando de um porto, algo essencial. Imagina o desenvolvimento que isso poderia trazer para a nossa cidade e não tem, né? Por aí você tira. Então assim, são extremamente atrasados. Outro projeto, os 2 últimos, é focado em Nova Cidade. Nova Cidade hoje não tem sequer uma praça pública. Nada público. A gente tem um campinho, mas não é público. Eu descobri isso. A gente está estudando essa questão para depois trazer para vocês. Mas atrás, a gente diz que é o nosso quintal, é o Parque da Cidade. Então, toda aquela área de Parque da Cidade, o Parque da Cidade tem 2 entradas, pelo prolongamento da Prudente e por Cidade Nova. Mas nós, ali em Nova Cidade, não temos direito a uma entrada para o parque. Por quê? Se o parque é no nosso quintal. Sabe, para os nossos, né, idosos, e não só idosos, a população poder caminhar, poder andar de bicicleta, poder andar de skate lá dentro, poder visitar. A gente não tem uma entrada. E diga-se de passagem que o Parque da Cidade costuma estar abandonado, né? Isso Exato. é uma parada que, tipo assim, é sobre Nova Cidade, mas é também sobre a cidade. Sobre né? a cidade. Que o Parque da Cidade, tipo assim, se você perguntar, eu fazendo um data Uber em Natal hoje, e perguntar quantos dos seus passageiros já foram para o Parque da Cidade, você ficaria chocado. E o pior, se você perguntar qual foi a última vez que os que foram, você ficaria ainda mais chocado. Porque as pessoas não veem interesse. Tipo, tem um museu lá em cima que mais da metade da população nunca nem foi. Exato. Então, assim, está no nosso quintal. Mas a gente não tem esse direito, espaço tem para fazer. Veja, a gente está falando de uma localidade, de uma periferia que não tem sequer um espaço público. Mas tem um no nosso quintal e a gente não tem esse direito. Então, assim, a gente tem um projeto, um dos nossos projetos que a gente está defendendo é lutar por essa entrada. Tem como. Tudo com estudo, né, orçamento, tudo bonitinho, para que Nova Cidade tenha direito a uma entrada para o Parque da Cidade. Inclusive, a gente vai apresentar esse projeto à deputada Natália Bonavides, que essa vai ser uma das nossas maiores lutas, não só nessa campanha. A gente vai lutar por isso para a Nova Cidade. E a outra é a construção, e também há espaço para isso,
de uma praça com uma quadra, no mínimo, poliesportiva para os nossos jovens, que hoje, como eu disse, Nova Cidade não tem um espaço público de convivência dos nossos jovens para praticar esporte, ou seja lá o que for. Tem um lá, mas a gente já descobriu que é meio que privado, as pessoas pagam para jogar lá. Entende? Então não vou entrar muito nesse assunto, porque a gente precisa realmente na secretaria descobrir como é que está funcionando isso, se o cara tem um contrato, uma concessão com a prefeitura e está recebendo da prefeitura e cobrando dos moradores. Então a gente precisa ir ver. O que eu digo é, Nova Cidade não tem dono. Nova Cidade não tem dono. E se tiver alguma coisa errada, a gente vai denunciar e vamos para cima, seja quem for, porque Nova Cidade não tem dono. Então, o outro projeto é esse. Construir lá uma praça. A gente viu o prefeito inaugurando praça em Candelária, uma das praças mais bonitas que tem em Natal. É lá em Candelária, a última agora, com várias quadras de areia, de todo tipo. Tem espaço para o pessoal que gosta do skate, academia, tem tudo. Mas a gente, principalmente na Zona Oeste, não tem isso. E aí, Breno, vai para aquilo que eu estava dizendo no início, que a gente é mais esquecido. Eu vou dar um exemplo a você, 2, no mesmo sentido. Quando tem as festas, a cidade é dividida em polos. Sim. A Zona Norte tem na Praça do Panatins. Ou seja, a Zona Norte, mesmo esquecida, tem uma grande praça. Então tem. Na Zona Leste tem aqui pertinho, na Praça Cívica. Sim. Os shows são lá. Na Zona Sul é na Praça dos Gringos, em Ponta Negra. Ponta Negra. E a da Zona Oeste, sabe onde é que é? Não, nem ideia. No Arena das Dunas, que fica em Lagoa Nova, que é na Zona Sul. Ou seja, a gente não tem sequer... Alguém pode dizer aí, mas esse teve ali entre a rodoviária e o supermercado. Esse ano agora. Pela primeira vez em ano eleitoral. Exato, que passou. Então, assim, teve agora, mas o nosso é no Arena das Dunas, ou seja, nem sequer direito a uma praça, a uma grande praça, como todas as outras regiões ou no mínimo de Natal polo de evento, tem, né? A gente não tem. Entendeu? Então, por isso que eu digo que a Zona Oeste é mais esquecida. Mas a gente está colocando o nosso nome à disposição para lutar não só por Nova Cidade, mas também pelos moradores do bairro de Nazaré, da Cidade da Esperança, de Felipe Camarão, do Planalto, onde a gente foi lá no Vivendas. A gente fez uma caminhada lá com uma apoiadora nossa, a Vanusa, lá no Vivendas, no Planalto. A situação extremamente complicada, esgoto a céu aberto, sabe? Tudo, falta de iluminação, tudo sem imaginar. Não tem, Breno, uma UBS. Lá não tem uma UBS e nem uma escola. Lá não tem. As linhas de ônibus que foram retiradas, e você vai para a periferia, é horrível a situação. Então, a gente tem se colocado como essa voz para lutar não só por Nova Cidade, mas também pela Zona Oeste. Interessante, viu? Aí, eu acho que a gente está chegando aqui no finalzinho, né? O pessoal já está mostrando o tempo aqui, já está aperreando a gente. Eu vou fazer já as últimas perguntas, já para a gente encerrar o programa. Mas eu já entendi quais são as suas inspirações, já entendi o que é que você enxerga como possibilidade em Natal, já entendi qual é o seu projeto para a cidade de Natal, que eu acho que é o mais importante, né? O projeto de longo prazo. Já vi tudo que você vai fazer quando você for eleito, já entendi o porquê do seu partido, o que eu acho que ainda não ficou para uma resposta, e eu acho que a pergunta essencial é por que um morador de Natal, sei lá, talvez da Zona Oeste, mas talvez da Zona Sul, talvez de Ponta Negra, talvez da Zona Norte, o que esse morador de Natal enxerga para um vereador para poder votar em você? Por que esse cara deveria votar em você? Primeiro de tudo, eu acho que pelo senso e pelo sentimento de mudança. Como eu disse, a gente tinha uma Câmara, até pouco tempo, onde 24 de 29 vereadores eram do lado dessa gestão. A gestão que tirou o seu ônibus, a gestão que tirou a escola do seu filho, a gestão que muita UBS, assim como a de Nova Cidade, estava interditada ou caindo aos pedaços, como também no bairro de Nazaré. E era apoiada por 24 de 29 vereadores. Então, de nada vai adiantar a gente mudar o prefeito se a gente não mudar os vereadores.
E o vereador, de todos os cargos da política, é o mais importante. E ele é o mais importante porque ele, pelo menos, é para morar no seu bairro ou na sua região. Está próximo ali de você, é a ele que você vai ter acesso. Você não vai ter acesso ao prefeito, você não vai ter acesso ao governador, ao presidente, aos deputados, mas ao vereador você vai. Então, o cargo de vereador é o mais importante. Então, esse sentimento de mudança eu carrego. E uma coisa eu digo para você, eleitor: coragem nós temos para fazer. Coragem nós temos para mudar, para lutar, seja qual for o prefeito, por uma licitação pública do transporte, para mudar essa questão do transporte, por uma saúde de qualidade, principalmente por uma educação de tempo integral. Recuperar todas as vagas nas creches que foram perdidas e colocar, né, atrelar o esporte e a cultura na educação das nossas crianças e jovens, para que a gente possa construir uma sociedade mais consciente e para que a gente possa realmente mudar e ver Natal avançar da forma como a gente quer. Eu acho que é perfeito e eu só tenho uma pergunta. Na verdade, eu só tenho tempo para mais uma pergunta, que é a pergunta de uma frase. Responda com uma frase da maneira que você achar mais clara, mais fácil de entender. Quem é Leandro Cavalcante? Leandro Cavalcante é um jovem da periferia que quer mudar Natal. Perfeito. E qual é o seu número? 12122. No dia 6, vote 12122 e vamos juntos mudar Natal fazendo o que nunca foi feito. Perfeito. Obrigado, pessoal. Lembrando mais uma vez de se inscrever no canal, deixa o like ou dislike se você estiver muito chateado com a gente, que o programa foi ótimo. E não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Eu acho que a gente vai botar aqui na tela todos os detalhes das minhas redes sociais, as de Leandro. E A gente pode dizer, né? Pode ser, pode sim. Leandro Cavalcante RN. Todas as minhas redes é Leandro Cavalcante RN. Pode seguir lá, acompanhar nosso trabalho e vamos junto nessa luta. Com certeza. Brenelson com 3 N's. Ótimo. Breno Nelson, tudo junto, só que sem o O. Então é isso aí. Muito obrigado pelo convite e para mim é uma honra poder encerrar, pelo menos nessa temporada, digamos assim, esse trabalho junto com você, que a gente tocou por um bom tempo. E no dia 6 é 12122 e vamos mudar Natal. Com certeza. Tamo junto. Valeu, amigo.